mais de 360 mil visualizações e centenas de inscrições, tudo isso devido à história da missionária Frida Finger e da grande oposição que ela teve relacionada ao ministério feminino. Eu quero que você se inscreva nesse canal, que você acionasse o sininho e comentasse aqui embaixo, e daqui a pouco eu já volto para falar sobre a parte 2 e a oposição da convenção relacionada ao ministério feminino. Deus abençoe, daqui a pouco eu já volto. Me espere aí que daqui a pouco a gente já volta. Frida Finger foi uma notória missionária sueca aqui no Brasil, junto com a companhia do seu marido, pastor e missionário Gunnar Finger. Nesse período, ela pregava, ensinava, evangelizava nas praças e compunha músicas. E também fazia a função, pessoal, de escritora do jornal Boa Semente e também do jornal Som Alegre. Todo esse tipo de destaque, o qual a missionária Frida tinha, trouxe no início da Assembleia de Deus um cenário completamente complicado, tanto para ela como para outras mulheres dentro da igreja, devido à resistência que a alta cúpula da igreja tinha relacionado ao desempenho do ministério feminino. E quem encabeçou essa frente contra o ministério feminino e o seu desenvolvimento foi o pastor Samuel Nistrom, que no dia 27 de setembro de 1929 escreveu uma carta pesada, duríssima, para o pastor Gunnar Finger relacionado ao ministério da sua esposa, a Frida Finger. Esse fato desencadeou, no ano de 1930, uma resolução homologada na Convenção da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, relacionada ao papel das mulheres dentro da igreja. Nessa resolução, gente, ele dizia o seguinte, que considerava injusto que uma irmã tivesse a função de pastora e de ensinadora, salvo o guardo, em casos excepcionais mencionados em Mateus capítulo 12, versículo 3 ao 8. Isso deve acontecer somente quando não existam irmãos capacitados para pastorear ou ensinar. É óbvio, isso era um freio para impedir o desenvolvimento do ministério da Frida. Essa resolução, na prática, fez que Frida viesse se opor diante daquela resolução de 1930. Embora impedisse as mulheres de pastorear, também impedia de exercer qualquer tipo de ensinamento dentro da igreja. Importante, gente, é nós entendermos que a missionária Frida não caiu de paraquedas, tanto que um jornal sueco publicou uma matéria no dia 31 de maio de 1917, onde ratificava a ordenação da Frida como missionária e também o qual ela era apta para ensinar. Diante dessa situação, o seu marido, pastor Gunnar Finger, se posicionou completamente ao contrário relacionado a esse tema. Até porque ele era um dos fundadores geral da Assembleia de Deus aqui no Brasil e ele tinha autoridade para se posicionar relacionado a isso. E imagine qual foi o posicionamento dele. Ele conta a sua experiência da sua conversão, que foi por intermédio de uma mulher que dirigiu um culto naquele dia. E também ele conta o testemunho que foi uma mulher que o ensinou relacionado ao tema do batismo com o Espírito Santo. E você pensa que por aí acabou? Não. No dia do batismo com o Espírito Santo, ele conta que foi algumas mulheres que oraram por ele. E em resposta, na prática, sabe o que ele faz? Ele consagra uma mulher ao diaconato por nome Emília da Costa, para mostrar a defesa que ele tinha relacionado ao ministério feminino. E você pensa que isso caiu bem? Não caiu bem. Para você ter uma ideia, alguns historiadores acreditam que aquela oposição ao ministério de Frida vem devido ao contexto sociocultural que o Brasil vivia naquela época. O Brasil naquele período, na liderança de Getúlio Vargas, era um país machista, retratava a mulher como doméstica do lar, introvertida e sexo frágil. A gente não pode esquecer que naquele mesmo período as mulheres não tinham direito a votar. Aliás, as mulheres só começam a votar no ano de 1932, sendo que elas deveriam serem casadas e ter autorização do marido. Frida Finger era a representação completamente inversa do modelo da mulher
que o Brasil queria naquela época. Imagine você, Frida era uma mulher forte, destemida, não aceitava a exclusão social e nenhum tipo de preconceito. E isso é revelado na foto da Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930, junto com pastores e missionários suecos, o qual ela era a única mulher diante daquela alta cúpula da Assembleia de Deus, naquela fotografia dando a mostra que ela era uma mulher relevante naquela época e naquele período. Porém, diante daquela resolução, em 1930, onde ela não poderia mais performar e nem ensinar, ela ficou apenas com a responsabilidade, gente, da redação do jornal Mensageiro da Paz, que era o jornal reconhecido e geral da Assembleia de Deus. E você pensa que ela ficou calada, quietinha no seu lugar? É óbvio que não. Como ela era redatora, ela usou toda a sua indignação e publicou nesse mesmo jornal Mensageiro da Paz sobre a proibição do ministério feminino. Imagina o tema que ela pôs. Ela colocou, o tema era Deus mobilizando as suas tropas. Ela usa o período de guerra, de revolução que acontecia aqui no Brasil para dizer que tanto homens como mulheres deveriam se unir e colocar à disposição para enfrentar uma grande batalha que era a obra da evangelização. Gente, que mulher empoderada era essa mulher chamada Frida Winger. E você pensa que isso ficou desse jeito? Óbvio que não. Os pastores novamente ficaram indignados ao ponto de escrever uma carta chamada de Carta Denúncia, que no dia 21 de abril de 1931, onde nessa carta mostrava que eles não aceitavam mais nenhum tipo de atuação da missionária Frida. Pra vocês terem uma ideia, essa carta foi escrita por 6 pastores da região do Nordeste. E essa região era um local muito ácido, áspero, diante da aceitação do ministério feminino dentro das igrejas. E adivinham o que aconteceu? Em 1932, a redação do jornal Mensageiro da Paz foi substituída e colocado nas mãos do maior opositor do ministério feminino naquela época, que era o missionário Samuel Nistro. Em 1932, Gunnar Winger e Frida se despede do Brasil e a liderança geral das igrejas do Rio de Janeiro e da Assembleia de Deus é substituída e colocado na mão, adivinha de quem? Do pastor e missionário Samuel Nistro. Isso mostra, pessoal, que a luta da igualdade de gênero acontece há centenas e centenas de anos, até mesmo dentro das nossas igrejas e no campo religioso. E isso reflete até os dias de hoje. Para a gente ter uma ideia, uma pesquisa feita no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatísticas, no ano de 2018, fizeram uma pesquisa que as mulheres ganhavam menos salários do que os homens em todas as ocupações o qual as pesquisas foram feitas. Frida Winger, ela abraçou a causa, ainda que não fosse brasileira. Ela já propunha a igualdade entre homens e entre mulheres. Infelizmente, ela era apenas uma voz que clamava de forma solitária, uma voz que clamava no deserto. Embora fosse a única voz, gente, ela clamava naquela época e até hoje podemos ouvir o som e o eco da sua voz reverberar até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e fazer os seus comentários aqui embaixo. Qual é o seu tipo de pensamento relacionado a essa história? Muito obrigado, Deus abençoe e até breve, até o próximo vídeo.